E hoje tem Redação Móvel no Paraná TV. Vamos falar da sua saúde. Vanessa Navarro. Você comeria uma maçã envenenada como a Branca de Neve nas histórias? Em sã consciência, claro que não, né? Mas infelizmente muitos dos alimentos que a gente consome, inclusive esses que a gente considera mais saudáveis, contêm substâncias que podem ser perigosas à saúde. A gente vai hoje te dar dicas de como tentar escapar disso e mostrar pessoas que estão partindo para o consumo de alimentos orgânicos em busca de uma vida mais saudável. Você pode, como sempre, mandar a sua pergunta, ajudar a gente a fazer a redação móvel. Ligue para o 3377-3453. Fique com a gente, o Paraná TV está no ar. Hoje a nossa redação móvel vai falar de vida saudável. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos últimos 10 anos, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu quase 200%. Sinal que tem muito agricultor investindo alto para acabar com as pragas no campo. Só que ao mesmo tempo tem produtor que decidiu trabalhar de forma diferenciada. E nessas propriedades, produto químico passa longe da porteira. A repórter Vanessa Navarro foi conhecer como funciona a produção de orgânicos na região. Vanessa, batendo o olho assim na lavoura, dá para saber o que é orgânico, se a lavoura é convencional? Boa tarde. Muito boa tarde, Gustavo. Uma ótima tarde a todos. Olha, só de bater o olho, para quem não tem experiência no assunto como eu, né, é meio complicado diferenciar uma produção orgânica de uma convencional. Mas quando a gente começa a conversar com o agricultor, o produtor de orgânicos, aí a gente nota que há uma diferença no discurso, na preocupação com o meio ambiente, com saúde, com sustentabilidade. A gente vai entender um pouquinho melhor isso. Eu te convido a entrar conosco na propriedade do Leandro Ribeirete, lá em Biporã. Veja aí. Há 10 anos, Leandro abandonou a carreira de músico para tocar uma produção de orgânicos. No começo foi difícil encontrar a harmonia por estas bandas. Tem hora que desanima, por quê? Porque você começa a ter problema com praga, vem um bicho, come a planta, você não pode usar nenhum tipo de tecnologia que já existe. Então isso daí no começo realmente é complicado, mas depois de um tempo, a própria terra ela dá jeito. Hoje são 2,5 hectares de hortaliças orgânicas. Só de alface são colhidos mais de 250 pés de cada variedade por quinzena. Veneno não entra aqui. A presença de mato é um bom indicativo. A lavoura convencional mais próxima está a 100 metros de distância e ainda é separada por uma barreira verde. Para colocar produtos orgânicos no mercado, o agricultor precisa de um certificado fornecido por uma instituição credenciada ao Ministério da Agricultura. O Programa Paranaense de Certificação de Orgânicos faz este trabalho de graça. Os agrônomos vistoriam a propriedade para verificar se está de acordo com o que a lei exige. A legislação ambiental tem que estar toda regularizada. Área de preservação permanente, reserva legal, proteção de água, o manejo que é utilizado do solo, por exemplo, né? Evitando erosão e tudo mais. Se o agricultor ele tem funcionário, então o funcionário vai ter que estar registrado com carteira assinada, todos os encargos, condições de trabalho ali salubres, todos os insumos que vão ser utilizados têm que ser permitidos para a agricultura orgânica e registrados no Ministério da Agricultura. Tem esses aspectos que que o auditor, a certificadora vai olhar para poder fornecer a certificação. O Leandro vende tudo o que produz diretamente para o consumidor, que faz as encomendas pela internet. Desta forma, consegue baixar um pouco os preços. Não é que o produto é caro, a logística é muito complexa desse produto, né? E como ele tem a falta e bastante gente querendo, ele fica um pouquinho mais caro. E é mais complicado de ser produzido que o convencional, né? No fim das contas, o Leandro garante que vale a pena. Não tem nada mais legal que você produzir um alimento sem agredir a natureza, que para mim é muito importante, e levar para um consumidor, para o cara, para ele comer na casa dele, sabendo que não faz mal nenhum. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos orgânicos, também sobre como tentar melhorar a nossa alimentação, mesmo aqueles alimentos que são produzidos de forma convencional. A gente está num ambiente bem propício para falar sobre isso, numa seção de hortifruti de um supermercado aqui de Londrina, né, em meio a muitos produtos aí que a gente vai tentar te mostrar também como diferenciar, né, se são convencionais, se são orgânicos. A gente sabe que os orgânicos ainda são minoria. Os nossos convidados para falar desse assunto hoje são o engenheiro agrônomo Augusto Fernandes, da Universidade Estadual de Londrina, e também a nutricionista e professora da Unopar, Beatriz Ulati. Vou começar falando com o Augusto, porque a gente mostrou aí a questão da certificação. Augusto, boa tarde. Como é que isso chega para o consumidor? Como é que ele pode saber se um produto é orgânico? Boa tarde. Bom, o produto chega para o consumidor identificado através de um selo de conformidade orgânica. Então, é um selo que vale em todo o território nacional
E esse selo atesta que o produto foi produzido sob boas práticas agronômicas, garantindo um produto de alta qualidade e com boa aceitação do consumidor. Vale tanto para o produto que ele compra diretamente, como a gente viu ali, pela internet, ou no supermercado. Sim, isso daí você tem que buscar e saber se o produtor é certificado ou não para comprar diretamente, falando diretamente com ele. E no supermercado é visível pela identificação do selo nas bandejas. E é bem fácil de caracterizar o produto orgânico. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos então com a Beatriz também. Beatriz, quais as vantagens do produto orgânico que está sendo cada vez mais procurado? Boa tarde. Boa tarde. De maneira geral, todo produto que é produzido da forma mais natural possível, obviamente que valor nutricional, segurança desse produto é muito maior, né? Então, essa é a grande vantagem do produto orgânico quando a gente compara com um produto produzido de forma tradicional, digamos assim. A gente continua conversando daqui a pouco e vamos também respondendo as dúvidas que vão chegar aí dos telespectadores. Você pode ligar para a gente para tirar todas as suas dúvidas sobre alimentação saudável, sobre produtos orgânicos. Liga para a gente, 3377-3453 ou no site g1.com.br/RPC TV Londrina. Te vejo daqui a pouco. A gente está falando hoje na redação móvel do Paraná TV sobre a produção e consumo de produtos orgânicos. A repórter Vanessa Navarro está no supermercado aqui da cidade para ajudar a gente a entender melhor e também tirar dúvidas, né? Vanessa, produto orgânico não é para todo o bolso, né? A gente é um pouco mais caro, aliás, um pouquinho não, bem mais caro do que o produto convencional. Mas o ganho para a saúde compensa essa diferença na hora da balança? Ó, Gustavo, hoje eu não estou conseguindo te ouvir aí do estúdio, mas o fato é que há quem diga que o que a gente economiza com remédios, com tratamento de saúde, já compensa o consumo de alimentos orgânicos e essa pequena diferença de preço que tem. Eu conheci uma moça que desde 2007 procura só se alimentar com produtos orgânicos, só faz exceção mesmo quando sai de casa, até porque é difícil achar restaurante que só sirva esse tipo de comida. Vamos ver aí o depoimento dela. Sempre gostei de preparar meu próprio alimento. Então, pesquisando cada vez mais e preocupada com a saúde, eu comecei a pesquisar sobre os agrotóxicos nos alimentos e é assustadora a quantidade de agrotóxico que tem se usado nos alimentos. Cada vez tem ficado maior a quantidade, porque quanto mais pragas tem, mais os agrotóxicos, mais resistente a praga fica, mais agrotóxico. Daí eu comecei a optar pelo consumo do orgânico. Desde das hortaliças, os legumes, frutas, arroz, feijão, batatas, tudo isso é orgânico. A diferença no tomate é muito grande. Em vários produtos a diferença de sabor é muito grande. Esses dias mesmo eu comprei um mamão orgânico. É completamente diferente, você não sente aquele amargo, sabe? Um finalzinho no amargo, que você fala, nossa, tem gosto de veneno, sabe? Comparando os preços, por exemplo, da rúcula orgânica com a rúcula hidropônica, ou a rúcula do mercado, e pesquisando em alguns lugares, vê que a diferença é mínima entre um e outro. Quando sai de casa também é bem mais difícil, né? Você vai comer num restaurante à la carte, eu, por exemplo, eu olho mais ou menos os ingredientes do alimento e tento procurar aqueles que teriam menos agroquímicos, seria mais saudável. Muito difícil eu ficar resfriada, ficar com dor de garganta. Eu sinto diferença na minha pele, no cabelo, disposição. No dia a dia é completamente diferente. Esse é um estilo de vida, entendeu? Um estilo que eu acredito que é mais consciente. O que eu estou comendo? O que eu estou colocando no meu corpo? Isso é saudável para mim, para o meu filho? Então, assim, é mais um estilo de vida consciente. É legal o exemplo dela, mas é uma minoria, né? E a maior parte do que a gente encontra à venda também são os produtos convencionais. Eu vou perguntar aqui para o Augusto, engenheiro agrônomo, nosso convidado hoje, quais são os produtos campeões em agrotóxicos. Augusto, você separou até aí, né? Sim. Aqui a gente tem os produtos campeões hoje em dia na análise de resíduo de agrotóxico. Tendo a liderança o pimentão, seguido pelo pepino, o tomate, o alface e o morango. Esses produtos aqui ou apresentam resíduos ou utilizam produtos não permitidos
Por que eles acabam concentrando tanto o agrotóxico? Então, esses produtos eles têm maior incidência de pragas e doenças. Então, por isso eles necessitam de um maior cuidado e também pela exigência de sempre ter produto no mercado ao longo do ano, não é respeitado o período de produção ideal desses produtos. Então, necessita uma carga maior de insumos na sua produção. Agora, a Beatriz, nutricionista, está aqui com a gente. Nutricionista sempre fala para a gente comer, né, assim como mãe, e falam sabiamente para comer verdura, fruta. E aí, não pode mais comer ou pode comer? Como é que faz para tentar fugir um pouco do agrotóxico? Realmente a gente fica numa situação muito complicada, né? Mas o que a gente recomenda? Deixar de comer não, porque a gente realmente precisa, né? Então, a orientação que a gente dá é no sentido de você procurar consumir alimentos de safra, porque conforme o Augusto disse, durante a safra o uso de agrotóxicos é menor, porque o produto naturalmente ele vai ser produzido, né, sem o uso de adicionais. Aqueles que tiverem casca, a gente recomenda lavar e retirar a casca, né, e depois consumir. E aqueles que tiverem casca, então, aquele agrotóxico que é de superfície, se você fizer uma boa higienização, lavar bastante e depois sanitizar com água clorada, você consegue retirar uma boa parcela, pelo menos do de superfície. A gente tem aqui uma pergunta que foi mandada por um telespectador, o Jorge Donato, do Jardim Maria Lúcia. Ele quer saber se aquela horta que tem no fundo do quintal, se pode ser considerada orgânica. E aí, Augusto? Olha, se ele já deixa de utilizar adubos químicos e agrotóxicos, já é uma alternativa viável e muito interessante para o consumo. Porém, para comercializar com um produto orgânico, deve-se cumprir uma normativa onde se encontram os produtos permitidos, verifica a qualidade da água e também se há perigo de contaminação desses alimentos. Então, a gente não pode falar que é considerada orgânica para comércio, porque ela tem que ser certificada. Agora, a gente tem uma outra questão aqui que até foge um pouquinho do assunto, mas ainda falando de alimentos, que é sobre transgênicos. A Maria Socorro de Souza, do Centro, mandou esse e-mail para a gente. Foi determinado que todo produto transgênico deve ter um selo que o identifique. Eu entendo que para o consumidor poder escolher ou não esses produtos é interessante que tenha isso. Acontece que não tenho encontrado produtos derivados do milho sem transgênico. Gostaria de uma explicação, pois me encontro sem opção de escolha. O que a gente pode falar para a Maria de Socorro sobre esses produtos? Infelizmente, para nós que somos os orgânicos, a maioria dos produtos ofertados no mercado procedem de milho transgênico. E em função disso, cada vez mais difícil evitar esses produtos. E a recomendação que temos é buscar produtores confiáveis que não utilizem transgênicos em suas lavouras, para 5.000 produtos. Mas hoje em dia também há o agravo que nem todos os produtos possuem identificação, pois a fiscalização ainda não é tão eficiente. Como que é essa identificação? Bom, basicamente a identificação seria um T dentro de um triângulo, né, que identifica que esse produto contém mais de 1% do seu volume de ingredientes transgênicos. Isso daí a pessoa já tem uma garantia? Sim, de que ela está consumindo, né, e é um direito do consumidor saber o que contém no seu produto. Agradeço muito a sua participação, Augusto, também a Beatriz e também ao pessoal de casa. Gustavo. Obrigado, Vanessa.